ano de 2024, a primeira promotoria de Pato Branco encaminhou para cá esse procedimento investigatório que era relativo a um fato da própria comarca de Pato Branco. Entretanto, naquela investigação não estava se conseguindo evoluir com o encontro de elementos de irregularidades, mas havia elementos relacionados a um município vizinho, a uma comarca, um município vizinho e a municípios que pertenciam a outras comarcas. Essas empresas estariam participando em municípios fora da comarca de Pato Branco. E essa unidade do Ministério Público que eu participo, o GEPátria, ele tem uma atribuição que ele extrapola comarcas. Então, fatos que tenham um relacionamento sendo praticado ilícitos em vários locais, o perfil desse setor é mais adequado. Então foi encaminhado para cá e a investigação começa a ser feita, inicialmente com levantamento de dados. São feitos levantamento de licitações em vários municípios da região, na quais as empresas teriam participado, inclusive pensando-se até no perfil mais extenso na região inteira. Mas o que foi identificado foi mais localizado na região do entorno do município de Pato Branco. Então prossegue-se levantamento de dados, inclusive por ferramentas virtuais, e se identifica um padrão na qual demonstra-se que realmente está ocorrendo licitações, na qual existe uma alteração no padrão de concorrência. Determinados lotes acabam ficando para uma empresa sem disputa com outras, enquanto que outros lotes também acabam com outro grupo econômico sem disputa. Com isso começa a investigação de uma forma mais detalhada, com cautelares que estão ainda em segredo de justiça, mas com procedimentos cautelares, e com essa prova chegou-se à identificação da possibilidade efetiva de que estejamos diante de um conluio entre grupos empresariais. A Operação Agregados, aqui situada no GEPátria, ela é a operação da investigação dela. São identificadas situações que são posteriormente instaurados procedimentos na primeira promotoria de Pato Branco, que é a Operação Homens de Bem e a Operação Situação Precária. São duas, essas outras duas também são relacionadas com o ramo de pavimentação. É o mesmo objeto, pavimentação, e envolvendo as mesmas empresas, basicamente as mesmas empresas, mas com um perfil um pouco diferente. Mas surgem daqui e são encaminhadas para a promotoria de Pato Branco. A Operação Agregados ela é relacionada com licitações de asfalto para vias, na qual dois grupos econômicos estariam dividindo os lotes que cada uma delas iria executar. Então nem se participava ou participava-se de forma dissimulada da licitação, para fornecimento desde o material para a obra até a execução da obra. Essas obras elas são obras de valores muito elevados, apesar de serem vários pequenos lotes, o valor total é um valor significativo, nós estamos falando de milhões, né? Não são valores pequenos. Essa questão do material, ela vai levar em consideração, a gente está falando do asfalto. O asfalto ele é composto de uma parte que é o produto que vem das distribuidoras da Petrobras, de massa asfáltica, e você tem o material agregado, inclusive esse é o nome da operação, Operação Agregados, que seriam as britas, o pó de pedra, a pedra um pouco maior que é usada em base para essa pavimentação asfáltica. Então, você tem tanto a execução da obra quanto o material. Então, este componente é um dos componentes que nós temos em discussão, que é uma das coisas que inclusive afeta a questão da capacidade de empresas de fora participarem, que é a possibilidade de você ter um fornecedor, uma pedreira no local, aumenta a vantagem de uma empresa local. Tá?
E nesse sentido, inclusive, que foi verificado que existiria a tentativa de se impedir que o município de Pato Branco adquirisse e desenvolvesse uma pedreira própria do município, o que teria reduzido as margens dessas empresas, de vantagem dessas empresas. Com isso, outras empresas de fora poderiam vir fornecer preços mais competitivos e vencer licitações no município. É lógico que existe sempre o interesse do desenvolvimento das empresas locais, mas isso não significa que essas empresas podem superfaturar e colocar o preço do material acima do adequado, né? A livre concorrência faz parte da fixação de valores. E o município, que é de todos, desde a pessoa mais carente até a pessoa que tem poder aquisitivo mais considerável, todo mundo está pagando essa pavimentação. Não é do interesse público que se coloque preços acima do necessário. Então, essa questão da possibilidade da prefeitura construir uma fonte de fornecimento do material, das pedras e tal, foi considerado aparentemente pelos grupos econômicos como uma questão que poderia prejudicá-los. E começou-se uma ação mediante escritório para que fosse evitado a abertura dessa pedreira. E com isso foi feito um contato com um agente político, um vereador na época, para que fizesse essas denúncias. A investigação ela tem alguns detalhes ainda que estão sobre a cobertura de sigilo, né? Mas neste momento foi alvo da operação tão somente este agente, não houve um desenvolvimento mais amplo, apesar de sim existir a possibilidade de participação. Nesse momento ainda estamos restritos a esse agente político. Em relação diretamente, nós estamos falando mais dos municípios do entorno de Pato Branco, tá? Existem, uma das características do ramo é a existência das pedreiras. Existem alguns locais que têm pedreiras e a participação ela tem um vínculo com esse raio, tá? Mas existem pontos de encontro desses raios de uma pedreira e de outra. E você pode ter que, em determinado momento, um grupo econômico se acerte com outro que não faça parte dessa operação específica e que haveria acertos para não participação. Isso ainda não é parte do escopo da investigação. Existem as 3 operações, as outras 2 estão sob comando da promotora de Pato Branco. A Operação Agregados vai continuar aqui. Nesse momento nós vamos entrar numa fase de coleta de documentações oficiais que não estavam acessíveis ainda pela internet. Então existem determinados laudos que deveriam constar na execução da obra, na fiscalização da obra, que nós vamos fazer a checagem. Existem documentações dos projetos que devem ser verificadas e também serão colhidos agora os depoimentos. Inclusive, a informação que eu tenho é que no município de Pato Branco já começaram a ser ouvidos depoimentos. Mas agora é uma fase de consolidação. Como a gente fala, nós estamos ainda em fase investigatória. Sim, existe o que nós chamamos de justa causa para as medidas cautelares que foram propostas até o momento. Existe uma linha investigatória clara, mas ainda é necessário se recolher todo o material para a gente ter a clareza de que condutas podem ser imputadas e a que pessoas. A gente ainda está falando em conluios licitatórios. Nós temos um outro ponto que tem que ser visto, que é a parte da execução das obras. Tá? Eu sei que uma das operações, a Operação Situação Precária, ela avalia a qualidade da execução de uma das obras. Então, apurar o quanto que é a diferença do que foi entregue, porque efetivamente foi entregue uma obra, mas quanto vale essa obra é uma coisa que daí vai depender de avaliações, né? Mas a questão sempre vai ser a questão da restituição dos valores que foram pagos indevidamente, e mesmo a punição dos agentes que fizeram eventualmente fraudes no procedimento licitatório visando o favorecimento
próprio em prejuízo da população. Eu acho que é importante a gente considerar essas questões, que muitas dessas pavimentações são inclusive em locais de bairros de pessoas carentes que têm necessidade de ter um transporte adequado. O transporte é onde vai passar o ônibus, é onde vai passar o caminhão de coleta de lixo, é onde que a pessoa vai transitar até chegar no seu local de trabalho. Então, o prejuízo realmente ele extrapola a questão meramente financeira. Quem recebeu uma obra e um mês depois, 2 meses depois já está com aquela via toda esburacada, está sendo prejudicado. Então, o objetivo do Ministério Público é apontar as condutas irregulares e, efetivamente, obter a restituição dos valores que foram pagos indevidamente.